Vamos dar prosseguimento, minhas queridas, meus queridos. É o meu querido também aqui. Vamos lá então, meu povo. Meu aluno entendeu então que os primeiros habitantes desse território não é aquilo que comumente se fala que eram os indígenas. Os indígenas, na verdade, eles eram descendentes desses primeiros povos. Tudo bem até aqui? Entendemos que esse território já era habitado, portanto, antes de Pedro Álvares Cabral. Por isso o nome não é só paleoíndio, também é povos pré-cabralinos. Tudo bem até aqui? Agora eu queria discutir um outro aspecto com vocês que eu acho que é interessante. A fauna. Alguém nessa sala sabe me dizer o que é fauna? Isso tem a ver com a matéria chamada ciência. Também geografia. É quando tem tudo no mesmo lugar. Não. Vai na floresta. Existem duas coisas, flora e fauna. O que seria a flora? Isso é geografia. A flora é toda a vegetação que existe no lugar. As florestas, as plantas, isso é a flora, certo? Agora, o que vem a ser a fauna? Os animais? Muito bem, os animais. Então, quando eu falo assim, nós vamos estudar a fauna de um lugar. O que eu estou dizendo? Vamos estudar os animais. Se eu disser assim, vamos estudar a flora, vamos estudar a vegetação. Se eu colocar isso numa avaliação, o que é flora e o que é fauna, vocês vão saber responder? Fauna é a vegetação verde. Se bem que nem toda a vegetação é verde, né? Por exemplo, se você pegar a caatinga do Nordeste, é verde? Mas é flora. É a parte, mas é seca, mas é flora. Deu para entender, gente? Tudo bem? Mas eu quero falar agora com vocês da fauna, dos animais. Olha que coisa interessante que eu vou dizer para vocês. Vocês sabiam que na pré-história do Brasil havia um tipo de fauna que nós chamamos de megafauna? O que seria essa megafauna? Você teria animais que comparando com hoje, eles têm um tamanho agigantado. Animais maiores, insetos grandes. O mais famoso, nós encontramos até hoje esqueletos. As preguiças gigantes. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem que preguiça é um bichinho desse tamanho? Vocês sabem disso? Gente, haviam preguiças na pré-história do Brasil que é do tamanho de um carro. 4 metros. Em alguns museus aqui do Brasil, lá em Minas Gerais, tem muito museu que você encontra os esqueletos desses animais. Era a megafauna. Deu para entender? Eu sei que vocês podem me fazer uma pergunta, professor, por que esses animais não existem? Mas hoje acontece, os arqueólogos, as pessoas que estudam esse período, eles vão dizer que esses animais se extinguiram mais ou menos há 8.000 anos atrás. Olha que interessante, nem os indígenas de Cabral conheceram esses animais. Quando esses indígenas em 1500 estavam vivos, esses animais já estavam extintos há mais de 4.000 anos. Deu para entender o que eu estou falando? Por que esses animais se extinguiram? Primeiro, a temperatura aqui da Terra lembra que eu falei que era mais gelada? Era muito mais fria. Então esses animais eles encontravam alimentação. Só que o que aconteceu? Há 8.000 anos atrás, meus amigos, a temperatura da Terra começou a fazer o quê? A subir. Então muitos animais pequenos eles entraram em extinção. E esses animais pequenos eram um alimento desses animais maiores. Então com o tempo, esses animais maiores eles perderam o quê? A sua fonte de alimentação. Então por isso eles entraram em processo de extinção. Deu para entender? Alguns historiadores vão dizer que também tem outro motivo. O outro motivo para o animal sumir do mundo só pode ser um. Qual é? É claro. Foram caçados. Por quem? Eu não estava lá. Mas pelos nossos ancestrais. Deu para entender? Então eles apontam esses dois motivos, né? A falta de alimentação e também a ação humana. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Alguma dúvida? Pode ver, ó. Animais gigantes, extinção, caça e aumento da temperatura. Faltou só fechar isso aqui, né? Eu não fechei. Alguma dúvida, senhores? Agora eu cheguei onde eu queria. Eu quero falar com vocês sobre esses povos que existiam aqui. Na verdade, meus amigos, existem 4 conjuntos de povos. Podem ver: Umbu,
também chamado de Humaitá, o de Lagoa Santa, Sambaquis, esse eu quero falar um pouquinho mais de Sambaquis, e os povos amazônicos, também chamados de povos marajoaras. O que eu quero que vocês entendam? Cada um desse aqui não é só um povo, são vários povos Então você vai ter os povos Umbu, você vai ter os povos da Lagoa Santa, você vai ter os povos Sambaquis e você vai ter os povos amazônicos. Eu não quero que vocês achem que havia só 4 povos, não. Cada um desse é um conjunto diferente de povos que tinha uma cultura muito parecida, mas são vários povos diferentes. Deu para entender o que eu estou falando? Então, o primeiro povo, eu vou falar por quê? Porque eles viveram na região sul e sudeste. Exatamente onde? Nós estamos no sudeste do Brasil, gente. Então, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, mas também o pessoal do sul, Santa Catarina, tal. Esses povos, gente, eram chamados povos Umbu ou Maitá. Vocês sabem que esses povos, eles caçavam. Eles tinham um negócio que eu via quando era num desenho animado. Eles tinham um bagulho assim que eles faziam. Eles pegavam vários cipós e amarravam uma pedra em volta, e assim, uma pedra na ponta de tal. Eles faziam assim e jogavam. Aí o bagulho via assim, pegava lá no pé do bicho e você já viu esse desenho animado? Então eles tinham, tipo uma boladeira assim. Eles faziam assim e jogavam. Esse povo, eles são famosos por isso. Deu para entender? Esses povos vieram aonde? No sul e no sudeste. Segundo povo, falar esse é mais específico, onde é Minas Gerais mesmo, uma região chamada Lagoa Santa. Lá, meus amigos, foi descoberto o fóssil mais antigo da espécie humana que viveu aonde? No Brasil, o esqueleto mais antigo. Na verdade, não é o esqueleto inteiro. Na década de 70, acharam lá em Lagoa Santa um crânio. E aí lá pegaram esse crânio e foram analisar. O que descobriram? Que esse crânio, ele pertenceu a uma mulher. Nossa, vocês sabem, é o que eu estou falando. Ah, vocês conhecem a história. E aí o que acontece? Descobriu-se que essa mulher teria vivido há mais ou menos 11.500 anos atrás, quase 12 mil anos atrás. Alguém aqui já se perguntou como é que você faz baixar um osso e falar assim, tal pessoa viveu tantos anos? Como vocês fazem isso? Vocês querem que eu fale? Que eu fale? Deixa esse barulho de feliz acabar. Eu falei pra você que ia estar assim, na hora que eu Nossa, é uma loucura isso aqui à tarde. Essa escola aqui à tarde, ela faz assim, filha. Ela treina essa escola, tanta criança. Meu Deus do céu. É uma gritaria, é uma coisa absurda. Ser professor à tarde tem que ter paciência. A dona Sandra já deu aula para vocês, já? Sim. A do Carmo também já deu aula para você, Carminha? Elas estão aqui à tarde, gente. É muito duro. Mas vamos lá. Como é que, assim, acham o osso e eu falo assim, o osso desse bicho, essa pessoa viveu há 50 mil anos atrás. Como é que eu sei disso? Dentro dos nossos ossos tem uma substância. Dentro dos nossos ossos, presta atenção. Dentro dos nossos ossos tem uma substância chamada carbono 14. É uma substância que tem no osso de qualquer ser vivo. Tudo bem até aqui? Quando a gente morre, o que acontece? Essa substância ela vai o quê? Ela vai diminuir, só que ela diminui num ritmo muito que, gente? Muito lento. Então, o que os caras fazem quando pegam o osso? Eles pegam o osso e dá para calcular quanto deveria ter. E aí eles vão ver o quanto aquele osso perdeu de carbono 14. E aí você consegue mais ou menos, não é um número exato, mas você pode mais ou menos dizer assim, essa pessoa, esse bicho viveu mais ou menos há 12, 13 mil anos atrás, pela quantidade de carbono 14 que perde ao longo do ano. Deu para entender isso? O nome desse teste é teste carbono 14. Deu para entender o que eu estou falando? É uma coisa doida, né, gente? Mas a ciência, ela tem essas coisas. Mas vamos falar. Acharam o osso da mulher. Acharam o crânio. E aí deram o nome Luzia. Deram o nome de Luzia para ela. Sabe o que é Luzia? Vocês querem que eu conte a história para vocês? Porque o osso mais antigo da história da humanidade foi encontrado na África.
e era uma mulher. E aí deram o nome de Lucy. Mas é um urso muito mais antigo que a Luzia, né? E aí o brasileiro sempre quer dar uma copiada, né? Se lá eles têm a Lucy, aqui a gente tem a Luzia. Então ficou meio que parecido. Deu para entender o que eu estou falando? 11 mil. Vocês sabem que durante muitos anos a Luzia foi o esqueleto humano mais antigo de toda a América. Só que acharam no México um pouquinho mais antigo. E aí a Luzia ficou só a mais antiga do Brasil. Deu para entender? Agora olha que dado interessante. Vocês sabem que hoje a tecnologia ela é sofisticada, né? Pegaram o crânio e fizeram uma reconstituição facial. Para quê? Para ver como a pessoa se parecia quando estava viva. E todo mundo achava que ela teria traços que lembrassem o indígena, não é isso? Lembra uma mulher negra, né? Então é uma coisa muito interessante. Alguma dúvida sobre isso, senhores? Não sei se vocês lembram, há uns 4, 5 anos atrás, houve um incêndio no museu ali do Rio de Janeiro, o Museu Nacional. Vocês lembram disso? Que pegou fogo tudo? Estava lá dentro, gente. Só que graças a Deus acharam o crânio nas cinzas lá, daí tá lá de novo bonitinha, tá? Não tá viva, né, gente? Mas tá lá. Não tem como ela viver de novo. Ela tá lá. Deu para entender isso, gente? Alguma dúvida? Região de Minas Gerais. Agora, aqui eu quero falar de outro povo interessante. Os sambaquis. Percebam que a palavra sambaqui, ela é uma palavra indígena. Vocês percebem? Sambaqui é o nome indígena, não é isso? Vocês sabem o que quer dizer a palavra sambaqui? Monte de concha. Eu vou explicar por que é. No litoral todo do Brasil. Ó, tipo aqui. O que eu estou desenhando, gente? O mapa da onde? Do Brasil. Se você pegar todo o litoral do Brasil, em algumas regiões você vai encontrar vestígios dos povos sambaquis. Por que eles têm esse nome? Olha que interessante. Esses povos viviam perto do oceano. Vai lá. Esses povos viviam perto do mar. Não viviam perto do mar? Então, eles comiam basicamente uma coisa, o quê? Frutos do quê? Comiam peixes, comiam ostras, lagosta, camarão, frutos do mar, certo? Qual era o costume desses povos? Eles comiam o fruto do mar e jogavam aonde? Aonde que eles jogavam as conchas? No chão. Com o tempo, meus amigos, aquele monte de concha, ele foi virando uma espécie de rocha, foi solidificando. Em alguns lugares do Brasil, você encontra montes de quase 3 metros de altura. Mais do que, e o nome desses montes são o quê? Sambaqui. Por isso que o nome do povo é povo Sambaqui. Montes de concha. Agora, o mais interessante, à medida que essas pessoas foram passando os anos, elas iam morrendo, eles enterravam os corpos. Eles enterravam os corpos no chão, no sambaqui. E aí mais em cima, em cima, em cima. Isso quer dizer o seguinte: se você for cavando o sambaqui, cavando por cima, quanto mais você cavar e achando coisas, as coisas são mais antigas. O que estava em cima é mais novo. Você vai cavucando, você... Por exemplo, se você cavucar e achar, por exemplo, um utensílio, um pedaço de lança, um esqueleto, quanto mais fundo, é mais antigo que aquela pessoa viveu. Deu para entender? Vocês sabem que a arqueologia até hoje, ela trabalha muito, ainda hoje, cavucando para encontrar vestígios. E tem sambaqui aqui no Brasil e em alguns países da Europa, perto da praia, tem sambaqui também. Mas o lugar do mundo onde tem mais sambaqui é do Brasil. Deu para entender? Todos esses povos ficaram conhecidos como povos sambaquis. Deu para entender o que são os sambaquis, gente? O filme que eu queria mostrar para vocês tinha uma fotografiazinha do sambaqui. Mas se você ver a fotografia do sambaqui, você vê uma montanhazinha, umas plantas em cima, você acha que é terra aquilo, mas não é, é sambaqui. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Tá, ok. E o último povo, gente, últimos povos que eu queria falar com vocês, é um povo muito interessante. São os povos chamados povos amazônicos ou povos marajoaras.
Sabe onde essa galera vivia? Onde hoje é a floresta Amazônia. Vocês sabiam que se você cavar por debaixo das árvores, se você cavar onde tem terra, você encontra vestígios de povos que viveram lá há muito tempo antes dos povos indígenas. Vocês sabem qual que é a maior contribuição dos povos marajoaras para a gente? Eles faziam jarros de cerâmica. Isso indica uma coisa, que eram povos que já dominavam a agricultura. Por que eles faziam cerâmica? Para guardar o que eles plantavam. Fazia aqueles jarros de cerâmica. No Nordeste a gente já tem isso. Pessoas que guardam as coisas, água, essas coisas, em potes de barro. Uma herança dos povos amazônicos, dos povos marajoaras. Só que eles têm uma coisa muito interessante nessa cerâmica, gente. Quem vê na internet aí pode ver um dia. Os potes deles eram potes cheios de desenhos. Desenhos, não sei se já viram isso na televisão, desenhos que lembravam rostos de pessoas. Então assim, era um povo, gente, que tinha uma cultura sofisticada. Não era, porque você pensa assim, o povo que vivia na pré-história, era tudo um bando de selvagem. Nada, tinha uma cultura refinada. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Alguma dúvida? Estamos conversados? Então, com isso, meus amigos, eu acabei a nossa aula sobre a pré-história do Brasil. O que eu pude trazer de informação eu trouxe para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, tá? Vamos passar na luz aí algumas questões para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Nada.